Olá! Vou dar uma continuidade no meu último vídeo, que foi o descanso da guerreira, e dizendo que uma guerreira nasce quando houve atrás dela, ou na própria vida, um feminino que foi ferido. E um feminino é ferido quando ele é desconsiderado do próprio sentir. Dito isso, eu queria aqui clarear que sim, meu último vídeo eu falava das mulheres guerreiras, né? Mas que quando eu falo em feminino, eu não estou falando só para nós mulheres, eu também falo de um feminino que pode estar presente no homem. Então vamos fazer aqui uma diferenciação. O termo feminino não é exclusivo nosso enquanto mulher, mas nós mulheres temos uma porção maior deste feminino na nossa constituição. Da mesma forma que o termo masculino não é só dos homens. Nós também, mulheres, temos em menor quantidade e os homens têm em maior quantidade essa porção de masculino. Mas enfim, o que é isso de masculino e feminino? O que é isso de feminino ferido? Então eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente fala, então, desse masculino, vamos chamar como uma energia, um movimento masculino, a gente está falando de um movimento mais do lógico, mais do racional, mais da produção, mais da ação. O feminino, em comparação a isso que eu acabei de falar, ele tem um olhar mais para a formação das coisas, para o sentir, para o subjetivo. Não me importa apenas a produção, faço isso e chego nisso. Para o feminino é importante o processo para chegar nisso. Neste mundo nosso que a gente vive, até mesmo nesse mundo do trabalho, a gente é regido muito mais pela força masculina. A gente precisa começar o dia, desenvolver algo, chegar a um determinado resultado, superar os erros e pronto. Fiz, produzi, acertei e não importa a que custo, a que preço, eu entreguei o resultado esperado. Este é mais o mundo que a gente vive, principalmente no nosso ambiente de trabalho, né, nesse mundo mais senso comum. Mas o que a gente está percebendo que quando é que este mundo mais masculino é afetado? Quando justamente a porção do nosso sentir se manifesta e aí ela quebra. É quando a gente desmarca um trabalho, quando a gente às vezes tem um diagnóstico de uma crise de pânico ou uma depressão ou uma saída do meu estado de consciência, e nesta hora que a gente é resgatado, tirado, significa que este meu feminino que estava sendo preterido, então eu não parava para sentir como eu me sentia ao longo da produção de algo, ao longo de cumprir determinadas funções. Então eu fazia desconectada muitas vezes daquilo que eu sentia. Então eu ficava só neste mundo de execução dito masculino e deixava de lado este outro lugar que é quem é que sou eu, aquele sujeito que faz, mas o que eu sinto enquanto eu faço, enquanto eu produzo. E quando a gente não acessa essa nossa porção de existir através do nosso sentir, é que muitas vezes as emoções, né, nos tomam e aí a gente desenvolve aí algum tipo de quadro, até mesmo, né, de alguma doença psiquiátrica, necessitando uma parada, necessitando uma revisão de vida. Então, o feminino ferido, muitas vezes, ele vai se manifestar quando a gente precisa, de uma forma obrigatória, parar de executar. Então, isso vale para nós mulheres que gostamos deste lugar da guerreira e para os homens que gostam deste lugar do guerreiro. Porque o guerreiro, ele está sempre preocupado em lutar, em desenvolver-se, em proteger, né, em alcançar o objetivo. E tá tudo bem a gente ter essa nossa porção guerreira de ação. Mas eu não posso ficar apenas neste lugar de guerreiro ou de guerreira.
Se a gente fica muito polarizado, este outro lado que não é visto, que fica preterido, uma hora ele vai romper essa barreira e aí ele vem com força total. A gente escuta às vezes aí no noticiário pessoas que surtaram, pessoas que do nada aconteceu tal coisa, ou mesmo a gente se percebe às vezes tomado de certas emoções, seja de raiva. Às vezes a gente dá umas escorregadas aí e surta de raiva, ou vem um medo, que é um medo que me toma e que me paralisa, ou vem uma ansiedade também muito grande. Então, quando a gente está falando de tudo isso que vem e nos toma, um primeiro olhar talvez eu passei tempo demais fazendo e tempo de menos me observando e me conectando. Como eu me sinto ao fazer? Quem é essa pessoa que faz determinada coisa? Então, não sei se vocês lembram que muitas vezes aqui no canal eu trago aquela tríade que eu preciso sempre estar conectada naquilo que eu penso, que é o lógico, que é uma qualidade, uma habilidade mais deste masculino, aquilo que eu sinto, que é essa qualidade, essa expressão do feminino, meu sentir e como eu ajo, o meu agir, né? Então, esse movimentar neste mundo hoje precisa estar conectado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu produzo, com aquilo que eu planejo, mas com aquilo que eu sinto. O meu sentir também é uma forma de existir. Então, se eu quero existir só baseado no meu controle, no meu pensamento, eu vou ter crises de ansiedades ou pensamentos, mente inquieta, pensamentos em cadeia e vou viver numa tensão constante. Então, eu preciso sim pensar, eu preciso sim produzir, mas eu preciso existir também sentindo, nominando como eu estou neste momento aqui e agora. Eu preciso fazer este recolhimento. E o mundo do feminino, então, ele é um mundo que precisa deste tempo, né? Às vezes do não fazer. Por isso que às vezes a gente tem dificuldade do meditar, porque o meditar é justamente aquietar a nossa mente. É não ficar ali preenchida por, né, reels do Instagram, vídeos, é aquietar a mente. Às vezes a gente tem dificuldade de ficar neste lugar do nada, porque ao olhar para o nada, às vezes eu vejo um buraco tão grande que eu quero fugir dele, porque ele se torna assustador. E aí eu vivo correndo daquilo que eu sinto, mas em algum momento, né, aquilo que eu tô correndo tanto, eu vou precisar me deparar. Tem aquela frase que eu também gosto muito de falar, que é: se correr, o bicho pega. Se você ficar, o bicho come. Mas só se a gente enfrentar tudo aquilo que a gente tem como desafio e enfrentar dentro, né, dessa possibilidade de o que eu penso, o que eu sinto e aí eu ajo, aí o bicho some, né? Então, só se eu enfrento, esse bicho pode sumir. Então, esse vídeo é um convite para você integrar essas duas forças que te habitam, essa força masculina e feminina, independente de você ser homem ou mulher. Então, também uma mulher ou um homem que fica muito na energia só do sentir, muito não, estou sentindo, estou vendo, nossa, eu percebo, mas que também não traz uma energia mais masculina ou mais yang, né? A feminina é yin, né? Mas se não traz essa energia yang, ele passa a vida, né, sem ação, sem realização. Então, o grande desafio da nossa vida é a gente achar esta medida em cada uma das ações que a gente tem, do quanto que é necessário colocar esta força agora mais masculina de ação, de planejamento, ou quanto é necessário mais colocar esta força feminina do sentir, do reavaliar interno. Não só um reavaliar mediante os olhares externos, mas como eu me sinto diante disso tudo que eu vivo. Aí nós seremos seres humanos mais completos. Fico por aqui, espero ter esclarecido essa dinâmica entre masculino e feminino, para que a gente possa ser mulher, homem ou X, né, melhores. Um beijo.